Um levantamento global do Instituto Santos Dumont mostra que o Brasil registrou ao menos 20 mortes de mulheres grávidas ou dias após o parto em casos suspeitos e confirmados de Covid-19. O número supera o de 8 países juntos, inclusive os números mapeados nos Estados Unidos e no Reino Unido, que lideram em mortes gerais por Covid-19. Segundo a OMS, o Rio Grande do Norte é um dos estados com piores índices do país. Vamos conversar com o Geraldo Jerônimo, que tem mais informações, porque é uma preocupação para as mulheres grávidas e para as mulheres que estão já na maternidade para ter neném, estão grávidas ainda, mas até para os bebês recém-nascidos, porque a gente tem um caso aqui de um bebê recém-nascido com 4 dias que morreu, não pegou a doença da mãe, muito provavelmente, já que ele não saiu do hospital, ele pegou o coronavírus dentro do próprio hospital, Geraldo? Pois é, Emily, o número preocupa muito, porque apesar de ser apenas 20, a gente pode fazer essa comparação, 20 pessoas, 20 grávidas, ou mortes maternais de pessoas em todo o Brasil, de mulheres em todo o Brasil, mas eu conversando agora há pouco, antes de entrar ao vivo com o nosso entrevistado, o Reginaldo Freitas Júnior, ele que é o diretor-geral do Instituto Santos Dumont, aqui no Rio Grande do Norte, ele explicando justamente isso, que apesar de ser um número baixo, mas é muito preocupante devido essas mortes que não são tão comuns, não é isso, Reginaldo? Bom dia. Bom dia a todos e todas. É verdade, Geraldo, a mortalidade materna, ela por si só é um dos principais indicadores do desenvolvimento humano de um país, de um povo e da qualidade dos serviços de saúde de um lugar. Então, esse levantamento, ele identificou 20 notícias, 20 mortes maternas veiculadas pela mídia brasileira, e ao todo 39 no mundo, e a gente tentou fazer um raciocínio análogo aos indicadores oficiais. É muito importante esclarecer que os indicadores oficiais contam as mortes maternas numa razão para 100 mil nascidos vivos, já que é praticamente impossível ter certeza de quantas grávidas há numa determinada população, num determinado período de tempo. Então, nós levantamos as notícias veiculadas na mídia sobre mortes maternas e fizemos uma analogia dividindo esse numerador por 100 mil habitantes em cada um dos estados. E aí é muito importante essa forma de raciocinar, porque mostra ao cidadão comum como esse indicador é capaz de apontar essas fragilidades do sistema de saúde. Esses números, quando transformados em indicadores, como você muito bem chamou a atenção, 20 mortes no indicador de mais de 20 mil mortes no país. Mas quando a gente transforma isso num indicador oficial, ele realmente alarma e preocupa bastante. Como eu falei agora há pouco também, não é uma morte comum, mesmo sendo da Covid-19, não é uma morte comum uma grávida morrer, em decorrência da doença. Perfeito. A gente está falando de uma morte que acontece na vivência de um processo fisiológico. Então, não é normal morrer de parto, não é normal morrer em consequência da gravidez, do parto ou do puerpério, e é por isso que esse indicador é tão sensível, pois ele não pode ser comparado com outras causas habituais de morte. Como é que o poder público, as políticas públicas podem fazer para tentar amenizar essa situação junto às grávidas nesse período de pandemia? Na verdade, a Covid-19 ela traz à tona essa questão e ela evidencia um problema que infelizmente é crônico na realidade brasileira. Então, o Brasil vive um paradoxo internacional, porque a grande maioria dos partos no nosso país acontecem em ambiente hospitalar. Acontece realizado por profissionais treinados, por médicos, por enfermeiras. E nós temos, ao longo dos últimos 20 anos, razões de mortalidade materna, esse é o nome oficial do indicador, que são comparáveis com países que não conseguem garantir esse direito. Então, há que se pensar com muito zelo e com muita atenção na rede de cuidado à saúde materna do nosso país, principalmente na vinculação dessas mulheres com lugar para parir. Então é muito importante que as gestantes brasileiras tenham garantia de saberem o lugar onde vão parir, tenham a garantia do pré-natal de qualidade e, sobretudo, Geraldo, às vezes isso não é tão claro para o cidadão comum, a garantia do planejamento reprodutivo.
que elas tenham o direito e a liberdade de decidirem quando quer engravidar. Cada dólar investido em planejamento reprodutivo, em acesso aos métodos contraceptivos, é o dólar que oferece maior retorno na prevenção e na redução da mortalidade materna. Reginaldo, um caso que aconteceu agora em abril, não foi uma morte materna, mas foi uma morte de um bebê, um prematuro, um recém-nascido, que com poucos dias de vida ele morreu e foi constatado que ele tinha adquirido a Covid-19. Também é um risco enorme de contaminação dentro dos hospitais com relação a isso que você está falando sobre o local onde a mulher vai parir, né? Também essa preocupação deve ter. Sim. Eu acho que a pandemia chegou num estado, num status, né, da curva de ascensão, que eu acho que agora todos nós, cada cidadão brasileiro, cada cidadão potiguar conhece pessoas muito próximas do seu círculo de relacionamento que estejam ou que estiveram com a Covid-19, né? Isso é um reflexo muito prático de como a contaminação está acontecendo. Então isso não difere no ambiente hospitalar e a gente não pode esquecer da transmissão assintomática. Então pessoas sem sintomas também podem estar parindo e podem estar transmitindo, né? Ok, muito obrigado pelas informações, Reginaldo Freitas Júnior, ele que é diretor-geral do Instituto Santos Dumont, aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, Emily, fica aí esse alerta, né, das mortes maternais que já assusta, né, pelo número. A gente não é comum ver mortes assim desse tipo e 20 já foram registrados oficialmente e esse número pode ser maior em todo o país. Emily. Até porque sabemos que a subnotificação é uma realidade preocupante em todo o país, também em todo o mundo. Obrigada, Geraldo, pelas informações.